Salmo 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer. De tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Salmos é um livro que fala do coração. Fala da alma. E falar da alma, gente, é falar de nós mesmos. Da nossa vida. E da nossa intimidade. Deixa eu perguntar para você aqui nessa noite. Você já pisou feio na bola? Por que vocês estão me olhando assim, gente? Eu fiz uma pergunta errada aqui? Quantos aqui já pisaram feio na bola? Vamos lá. É mesmo? E quando o seu erro foi descoberto? Como é que você se sentiu? Pois é. Deixa eu falar aqui um poema que eu ainda li hoje pela manhã, de Riva Almeida. Como esquecer? Veja, como esquecer os dias cinzentos, se são eles que me trazem o brilho do sol? Como esquecer as derrotas, se são elas que me proporcionam vitórias? Como esquecer os erros, se são eles que me dão lições? Como esquecer a solidão, se foi ela que me trouxe os amigos? Como esquecer as tristezas, se elas é que fizeram a minha sorte mudar? Como esquecer os planos fracassados, se só o fracasso pode me dar a aventura de sonhar? Interessante. Irmãos, nós gostamos mesmo de sucesso. Nós gostamos dos bem-sucedidos. Quem teve fracasso na vida, a gente não gosta de saber muito da história, não. A gente gosta de ouvir histórias de sucesso. Inclusive, até na própria Bíblia, nós somos muito seletivos. Porque nós lemos textos onde mostram apenas vitórias, grandes conquistas. Nós somos ávidos por experiências bem-sucedidas e regras infalíveis para obtê-las. É quase que uma neurose para a gente. Sucesso acima de tudo. E não importa quem estiver na frente, eu vou atropelar. E alguns até usam o nome de Jesus. E faço isso em nome de Jesus. Quem me atrapalhar, eu atropelo em nome de Jesus. Sucesso acima de tudo. A gente não tem tempo para refletir sobre o fracasso. Mas a gente nem quer fazer isso. Que negócio é esse de parar um pouco para uma reflexão sobre os meus fracassos? Não, vamos embora. A fila anda. Deixa o fracasso de lado. Nós somos assim, queridos. Mas nós precisamos entender que nem só de sucessos vive o homem. Não é verdade? Porque os fracassos fazem parte da vida. Como eu perguntei aqui no início sobre fracassos, todos nós aqui já fracassamos em algum momento da nossa vida. É verdade. E é inevitável. E negar isso é tapar o sol com a peneira. É iludir-se. O problema não são os fracassos
que enfrentamos, mas como enfrentamos os fracassos. Aqui está o segredo. O desgosto que acompanha uma derrota pode nos induzir ao temor, ao desânimo, à estagnação, queridos. O sucesso é sempre fruto de várias tentativas, de erros e fracassos anteriores. E nós sabemos disso. Mas eu fico pensando, será que existe alguma coisa útil, uma coisa de útil em fracassar? Será mesmo? E aqui está o segredo, porque saber como obter benefícios dos fracassos é a chave para um futuro de vitória, gente. E olha, não jogue fora esta chave, porque ela vai te ajudar muito nesta vida. Amém? Fracasso é fracasso. Seja emocional, pessoal, profissional, enfim, em qualquer outra área da vida. E nós devemos nos preparar, sim, para os fracassos e aprender as lições de Deus na crise, na dificuldade, no problema, meus irmãos. Nós precisamos aprender e saber o que é que Deus quer nos ensinar com tudo aquilo que nós estamos vivendo, meus irmãos. Mas como que a gente enfrenta os fracassos? Esta é a pergunta. Como é que nós enfrentamos os fracassos? Como é que a gente reage? A gente reage certo? Diante de um fracasso, qual é a tua reação? Você se condena? Se culpa, se pune, se desculpa? O que é que você faz? Qual que é a postura que você tem diante de um fracasso na sua vida? E mais, qual que é a postura que Deus espera de mim e de você diante dos fracassos que nós cometemos? E aí, meus queridos, este salmo é de Davi. É um salmo davídico. E Davi nos ensina sobre essas coisas neste Salmo 6. Mas quem era Davi? Eu quero aqui falar de algumas características e virtudes deste homem. Davi, filho mais novo de Jessé. Ruivo. Músico. Por que vocês estão rindo, gente? Eu não consigo. Alguém disse assim, qualquer semelhança? Tá bom, vou falar outras coisas aqui. Bom, ele era pastor que cuidava das ovelhas do seu pai. Vocês também, viu? Músico, salmista, compositor, poeta. Ele era valente e corajoso. Era alguém que você não dava muita coisa, não. Porque ele não era fortão. É diferente de mim, né, gente? Mas ele foi um jovem destemido, valente, corajoso. Ele lutou com um urso, gente. Você tem medo de barata? Não pode aparecer uma baratinha em casa que você já fica doido. Bom, esses dias aqui, até abrindo parênteses, eu tive que... Tadeu, foi uma loucura em casa. A minha esposa me chama, Ronaldo, vem aqui. Que foi? Tem um monstro no quarto. O que aconteceu? Não, eu vi uma barata, mas aonde? Que barata é essa? Não, eu vi. E para achar essa barata, gente? Eu falei, não é possível. E não é que ela tinha razão? Mas era um monstro, era um negócio... E ela disse, não, olha, eu vou embora de casa aqui, não dá, eu não fico aqui, não durmo aqui, com essa barata viva. Tem mulher assim aqui, deixa eu ver. Olha lá, então você não está sozinha não, viu, Simone? Pois é, mas Davi era um homem corajoso. Ele lutou com um leão, com um urso, e ainda derrubou um gigante, Golias. Ele era amável, tanto que Saul e o povo de Israel o amavam. Outra característica, ele era ungido de Deus,
Ele amava o Senhor com todas as suas forças e o servia de todo o coração. Ele foi o melhor rei de Israel e vencedor de batalhas. Ele era sensível. Ele era um camarada fiel, gente. Amigo fiel. Tanto que ele fez uma aliança com Jonatas, seu amigo. Ele era um homem humilde, simples, quebrantado. Ele reconhecia os seus erros. Ele não era perfeito, mas ele reconhecia os seus pecados, os seus erros. E a Bíblia diz, lá em Atos 13, 22, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi fracassou. Davi fracassou. Anote aí apenas, para depois você ler melhor a história. Anote 2 Samuel, no capítulo 11, capítulo 12, você vai ver a história deste homem. O fracasso que ele cometeu. Numa época em que os reis saíam para a guerra, Davi resolveu ficar no palácio. Ele era um camarada vencedor de muitas batalhas. Ele entrou num comodismo. Eu saí agora, já ganhei tantas batalhas, eu vou ficar no palácio. E olha, meus amigos, cuidado, porque o comodismo gera pecado. Comodismo, o que, irmãos? Gera pecado. Cuidado. E aí Batseba, a esposa de Urias, que era companheiro de Davi, estava lá se banhando na janela do rei. E aí, queridos, Davi ele poderia ter virado o rosto, mas ele não virou. Ele gostou do que ele estava vendo. Agradou os olhos dele. E então ele se deitou com aquela mulher. E depois ele mandou Urias para a frente da batalha para morrer. E o que aconteceu? Urias morreu. E aí Davi, ele tenta passar uma imagem de um homem bom, de um homem cheio de compaixão, porque ele vendo ali a tristeza de Batseba, ele resolve acolhê-la. Mas ele não tocou no assunto do seu pecado. Não vou mexer com isso não. Deixa isso para lá. Mas a Bíblia diz que isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O que Davi fez foi mal aos olhos de quem, gente? Aos olhos do Senhor. E aí então o profeta Natã, ele foi falar com Davi e o confrontou. E aí Davi, gente, Davi comprova nesse momento que ele era um homem de Deus. Ele era homem de Deus. Homem de Deus também falha? Claro. Claro. Ele comprovou aqui que ele era um homem de Deus, porque ele como rei, ele tinha toda a autoridade de mandar prender o profeta Natã, dizendo que Natã estava fazendo uma falsa acusação. Mas ele não fez isso. Ele reconheceu o seu erro. Ele confessou o seu pecado. E aí no Salmo 6, que a gente acabou de ler, Davi agora, até o versículo 5, do versículo 1 ao 5, Davi estava angustiado, estava doente e em depressão. Depois no versículo 6, ele gemia, diz o texto, e ele se sentia solitário, estava só. Versículo 7, ele estava envergonhado, porque agora todo mundo conhecia o seu pecado. Você também fica envergonhado quando as pessoas sabem da sua falha? Sim. Assim que ele estava. Ele se sentia mal. Estava doendo. Se sentia culpado. Gente, isso destrói a saúde física, mental e emocional. E lá no Salmo 32, versículo 3, Davi declara: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Esse era o quadro de Davi, gente. Diante do seu erro,
E eu queria destacar aqui com vocês, meus amigos, meus irmãos queridos, eu quero destacar aqui com vocês, eu vou dividir a mensagem em duas partes. A primeira parte eu quero falar sobre 3 atitudes erradas no fracasso. E depois eu vou falar com vocês sobre 3 atitudes corretas no fracasso. Pode ser? Então vamos lá. 3 atitudes erradas no fracasso. A gente vai aprender aqui com Davi. Primeira atitude errada é ver Deus como alguém castigador. O que ele diz lá no versículo 1 até o 3? Ele diz o seguinte: não me castigues. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Veja, ele está vendo Deus como um castigador. E eu pergunto para você, como é que você pensa que Deus lida com as suas falhas e com os seus fracassos? Como é que Deus lida, gente? Meus irmãos, Deus nunca quer nos reprovar. Não, Deus não quer nos destruir, mas Ele deseja nos ensinar e nos restaurar. É isso que está no coração de Deus. Tem muita gente que pensa que Deus permite tribulações na nossa vida para nos arrebentar, para nos destruir, para nos derrotar. E nós não podemos pensar assim, meus irmãos, porque Deus não tenta ninguém com o mal. Ele é a essência do bem. Tiago, no capítulo 1, versículo 13, diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Amém, queridos? Irmãos, Deus não é intolerante, Ele não é um ditador, Ele não é um tirano, mas o Deus que eu e você servimos é um Pai bondoso, é um Pai amoroso. Ele é próximo, Ele é amigo e Ele é íntimo. E aqui eu quero dizer para vocês que aqui está uma das principais diferenças entre o cristianismo em relação às outras religiões monoteístas. Sim, meus irmãos, nós somos os únicos, nós cristãos, somos os únicos que nós podemos nos aproximar de Deus chamando-o de Pai. Alguém pode dizer glória a Deus aí ou não? Sim. Ele é o nosso Abba. Ele é o Abba, expressão de afeto que no aramaico significa paizinho. Papaizinho. Abba, pai. Gente, Deus não coloca você num purgatório para acabar com você, para te punir. Não, fique tranquilo. Ele não é o teu acusador, mas Ele é um pai, como diz o Salmo 103, versículo 8, anote aí no seu coração e no papel também. Ele é um Pai misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Gente, Deus é bom, Deus tem planos bons para mim e para você, Ele tem planos de paz e Ele tem o prazer em nos abençoar, Ele quer dar a você um fim vitorioso, louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso ou não? Mas olha só, essa é a primeira atitude errada no fracasso que você comete, e que a gente comete, ver Deus como alguém castigador. Tem muita gente que se afasta de Deus porque fica com medo dele. Eu fiz uma coisa errada, não posso me aproximar de Deus, senão Ele vai me dar uma burdoada que eu não volto nunca mais. Isso entristece o coração de Deus, porque o que Ele espera de você não é que você corra dele, mas é que você corra para Ele. Porque você vai poder encontrar o abraço, o consolo e um recomeço na presença de Deus. Amém, meus queridos? Segundo, anote. Olha uma outra atitude errada no fracasso. É desejar a morte. Davi está dizendo o seguinte, lá no versículo 5. Na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estava pensando na morte. Davi aqui estava em depressão, gente. Os sintomas da depressão são muito variados. Sensação de tristeza, apatia, desesperança, pensamentos negativos, a perda de energia ou interesse,
humor deprimido, dificuldade de concentração, alterações do apetite, do sono também, lentificação das atividades físicas e mentais, sentimento de pesar ao fracasso e até o sentimento, desejo de morte, como no caso de Davi. É assim que ele se encontrava. Gente, desejar a morte resolve o problema? Desejar a morte é fuga. E não resolve o problema. Agora, nunca diga, isso é o fim, acabou tudo. Porque ninguém tem a sentença final da sua própria vida. Quem nos condenará? Disse o apóstolo Paulo, Jesus intercede por nós. E nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade. Nada poderá te separar do amor de Deus. Nada, meus irmãos, nada. Deus ama você e ainda Ele continua tendo a última palavra sobre a sua vida. Que é o que diz Provérbios capítulo 16, versículo 1. O homem traça os seus planos, mas a palavra certa, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Glória a Deus. Veja o exemplo de Jó. Amigos, Jó perdeu tudo. Perdeu seus bens, seu gado, seus filhos, perdeu tudo. Estava sofrendo, sua saúde debilitada cada vez mais. Mas ele sabia que havia uma esperança, porque ele mesmo disse, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus vive. Diante de uma situação da sua vida de fracasso, faça como Jó. Eu sei que ainda Deus vive. Deus está vivo. E por fim Ele se levantará. O meu Redentor vive. Por isso eu posso crer no amanhã. Ele não desistiu de mim. Deus quer te restaurar. Você crê nisso ou não? Ele quer devolver você ao estado original. E em melhores condições. E Deus pode fazer isso ainda hoje. Em nome de Jesus. Mas aqui tem uma atitude errada. Desejar a morte. E vamos continuar no Salmo aqui. Olha só uma outra atitude que a gente não pode ter diante de fracasso na vida. Qual é? Olha lá, procurar falhas nos outros para encobrir as suas. Isso é forte, gente. Versículo 8. Olha o que é que ele está dizendo aqui. Ele diz, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Ele havia cometido a besteira, fez o erro, e agora ele está dizendo, apartai-vos de mim vocês que praticam mal. Veja que Davi agora, ele começa a observar os problemas nos outros. E quando nós vemos muito erros nos outros, é porque a gente deseja diminuir a nossa culpa. Pode perceber isso. Gente que fica olhando muito a vida dos outros, o pecado dos outros, é para encobrir os próprios pecados. A pessoa se sente melhor. Eu não sou tão ruim, é porque o que ele cometeu. Olha o que ela fez. Eu também não estou tão mal assim. A gente olha os erros dos outros porque a gente deseja diminuir a nossa culpa. Encobrir os nossos erros, queridos. Tem gente que olha muito para a vida dos outros, sabe por quê? Porque é difícil olhar para a própria vida. Guarde isso que eu estou dizendo. Tem gente que olha muito para a vida dos outros porque é difícil olhar para a própria vida. Freud, ele tinha razão quando ele dizia que o ser humano gosta de transferir suas responsabilidades. Ele dizia que o ser humano gosta de fazer transferência. É verdade. O ser humano gosta de transferir suas responsabilidades para os outros. Não assume o que faz. Saia então nessa noite, se você se encontra numa situação assim, meu irmão, minha irmã, saia dessa postura, desse comodismo, de culpar os outros pelo seu fracasso. Assuma a sua parte e permita-se ser tratado. Em nome de Jesus. Você sabe que muitos se escondem porque eles não querem ser confrontados nos seus erros. É
por isso está cheio de gente que não para em lugar nenhum. Domingo à noite ele está aqui na Comunidade da Graça. No próximo domingo ele vai para outra igreja. Aí no outro domingo ele vai para uma outra. E aí no outro domingo ainda para mais uma outra. Ele não para em lugar nenhum. Isso é triste, porque eles preferem não se envolver com nada e com ninguém. Não se expor. Mas deixa eu dizer para você, igreja, irmãos, é lugar de tratamento. Igreja é lugar de quebrantamento. É aqui que você vai ser conhecido das pessoas. É aqui. As pessoas vão conhecer as suas virtudes e as suas falhas. E nas suas falhas, você vai ter a oportunidade de ser tratado. E isso vai ser bênção para você, em nome de Jesus. Mas tem gente que prefere ficar vagando por aí e dizendo assim, qual igreja que você pertenceu? Eu sou da igreja de Jesus na terra. Oh, que espiritual que você é. Aleluia, vou te chamar para trazer uma mensagem dessa na igreja. Tão espiritual que você é. Mas é gente que não quer se envolver com pessoas. Não quer se relacionar com pessoas, porque as pessoas vão descobrir quem ela é. E descobrindo quem ela é, ela vai precisar ser tratada. E para receber tratamento, isso dá trabalho, gente. Isso é processo. É ferro afiando ferro. Mas isso é bom, gente. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso vai promover amadurecimento, crescimento na fé. Você vai ser uma outra pessoa, você vai ser uma pessoa muito melhor, para a glória de Deus. Amém, queridos? Posso ouvir um amém ou não? Mas tem muita gente que foge do tratamento. Foge do tratamento de Deus e prefere maquiar o problema ao invés de encará-lo. Não faça isso. Então você vê que aqui um outro erro. Procura falhas nos outros para encobrir as suas falhas. É aquela conversa, né, que às vezes a gente ouve, olha, não vou frequentar esta igreja porque esta igreja tem falhas. Não frequenta essa igreja porque o pastor tem cabelo vermelho. E assim vai. Essas loucuras que a gente ouve por aí, né? Mas vamos falar de 3 atitudes corretas no fracasso? Segunda parte da mensagem, aí daí depois a gente caminha para o final. Estão sendo abençoados, irmãos? Vamos lá, continuando aqui no Salmo. 3 atitudes corretas no fracasso. Primeiro, confie na graça de Deus. Você pode repetir isso bem forte, igreja? Vamos lá. Confie na graça de Deus. Versículo 4, ele está dizendo, volta-te, Senhor, salva-me pela tua graça. Salva-me pela tua graça. O que é a graça, gente? É favor imerecido. Graça é a convicção de que o acesso a Deus não depende de competência. Isso é graça. E enquanto a graça, meus irmãos, não for redescoberta de fato como a mais preciosa verdade da fé, as pessoas continuarão presas a uma religiosidade legalista. Esta é a verdade. Porque a graça, gente, revela um Deus teimosamente insistindo em permanecer do lado de quem não conseguiu triunfar. Isso é graça. Tem uma frase que diz assim: seus piores dias nunca são tão ruins que você não possa alcançar a graça de Deus. E os seus melhores dias nunca são tão bons que você não necessite da graça de Deus. Você está aqui nesta noite é por causa da graça de Deus. É a graça do Senhor que tem nos sustentado. E olha, gente, não é no muito falar, não é no muito explicar que nós seremos perdoados. Não, não é isso não. Nós devemos tomar posse do perdão de Deus pela sua graça. Tome posse nesta noite, porque é pela graça que nós somos salvos. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, e um texto lindo lá de 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, diga comigo, se confessarmos os nossos pecados,
Eu falo e você repete. Vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é lindo, gente. Isso é lindo demais. Independente dos nossos erros ou acertos, Deus continua nos amando. Não estou falando de aprovando, não é isso. Ele nos ama. Ele pode não estar aprovando, Ele pode não estar aprovando as suas atitudes, mas o amor dele por você não muda. Não muda. Porque Deus separa a pessoa da atitude. Deus separa o pecador do pecado. Ele abomina o pecado. Mas Ele ama o pecador. Ele ama a mim, ama você. E o amor dele, como diz as Escrituras, é um amor eterno. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. E com benignidade eu te atraí. Ele nos atraiu. Meus irmãos, Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Como mesmo disse Jesus, Cristo veio a este mundo não para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. Deus ama você, portanto, confie neste amor, confie na graça de Deus. Aleluia, como Davi diz aqui, salva-me pela tua graça. Essa é uma atitude correta, diante de um problema, de um fracasso que você cometeu. Diga ao Senhor, salva-me pela tua graça. Amém? Segunda atitude correta. Tenha convicção de que Deus te ouve e acolhe. Tenha convicção de que Deus te ouve e acolhe. Agora ele está dizendo no versículo 8 e 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. John Wesley, ele disse que tudo que Deus faz, o faz em resposta às nossas orações. Meus irmãos, sempre quando nós oramos, nós recebemos de Deus conforto, direção, recebemos paz, alívio, amor, alegria, contentamento, perdão, esperança, libertação, renovação, restauração. Nós nos sentimos livres quando oramos. Nos sentimos livres de emoções negativas, como raiva, ansiedade, depressão, a dúvida, a solidão, o medo, a culpa. Ao orar, meus irmãos, nós encontramos auxílio em momentos de turbulências na nossa vida, de tentações, de fraquezas e até mesmo dos ataques de Satanás. Por isso a importância da oração na vida cristã, queridos. Deus está disposto a ouvir a nossa voz. Deus está disposto a ouvir a sua voz. Fale com Deus. Fale com Deus. E Ele está dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele quer anunciar coisas grandes porque Ele é um Deus grande. E Ele quer anunciar coisas firmes, porque Ele quer fazer coisas que o teu olho não viu e nem teu ouvido ouviu. São coisas poderosas que Ele quer realizar na sua vida. Você crê assim? O Salmo 102, versículo 17, o salmista diz, o Senhor atende a oração do desamparado e não lhe desdenha as suas preces. Você sabe que às vezes a gente tem dificuldade, a gente pensa que Deus não ouve a nossa oração. Sabe por quê? Por causa de relacionamentos ruins que nós tivemos com pessoas. Então a gente acha que Deus não ouve a nossa oração. Porque você diz assim, poxa, na minha casa meu pai não me ouvia quando eu queria falar com ele. A minha mãe não me dava bola. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que quando eu falar com Ele, Ele não vai me ouvir. Muitas pessoas foram feridas nesta vida e pensam que Deus age do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas não compare Deus com as pessoas, porque a Bíblia diz que Deus não é homem.
Deus não é homem para mentir. Deus não é homem. Deus não pode ser comparado com um homem. Ele é o nosso Pai bondoso, que deseja ouvir a sua oração. A sua oração não sobe como um incômodo na presença de Deus. Não, meu irmão, minha irmã. E Ele quer falar com você. Ele quer ouvir a sua voz, mas Ele quer falar com você também. E posso dizer uma coisa? Se você nessa noite ouvir a voz de Deus, você vai ser completamente transformado. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se tiver que falar com Deus hoje, fale hoje. Não deixe para amanhã. Porque amanhã você nem sabe se você vai estar vivo. Se tiver que chorar na presença de Deus, chore hoje. Fale hoje com o teu Deus. Ele está disposto a acolher você, a te perdoar, a te animar, a levantar você, restaurar a tua vida e te dar vitória. Invoca-me no dia da angústia, diz o Senhor, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha, queridos, eu não tenho dúvidas de que Deus nos ama e este amor é incondicional e nada pode nos separar deste amor. Nada, nada, nada. Isaías 30, versículo 18 diz: mas o Senhor esperará para ter misericórdia de ti e se levantará para se compadecer de ti, porque o Senhor é Deus de justiça e felizes são, bem-aventurados todos os que esperam no Senhor. Glória a Deus. É mais um aspecto dessa mensagem muito importante. Outra atitude correta. Outra atitude correta. Reconheça que o seu maior inimigo é você mesmo. Reconheça que o seu maior inimigo é quem? É você. Sou eu. Somos nós. Versículo 10 ele diz: sejam perturbados todos os meus inimigos. Walt Kelly, ele fez a seguinte declaração: encontramos o inimigo, e o inimigo somos nós. Somos nós mesmos. Meus irmãos, nosso maior inimigo não são os outros. Somos nós. São os sentimentos que carregamos de culpa, inferioridade, as mágoas, os complexos, as tristezas que carregamos dentro de nós. São as coisas que, na verdade, nós não queremos admitir, nós não também aceitamos e nós não queremos trazer à luz para ser tratado. Pois é, nós culpamos então o diabo. O diabo leva a culpa de tudo, hein, gente? Eu não sou advogado do diabo. Mas olha, tem gente culpando o diabo para qualquer coisa. Aí o diabo às vezes fica olhando e fica: eu? Eu não fiz nada, isso é coisa tua. Você que fez. Eu? Pois é, nós culpamos o diabo e mais, culpamos as pessoas das nossas próprias escolhas. Isso é tão triste, mas é verdadeiro. Agora, meus amigos, nós não podemos justificar aquilo que somos por causa dos problemas que surgiram na vida. Não. Olha o que diz esse texto, Tiago capítulo 1, versículo 14. Diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. E aí tem muita gente que diz o seguinte, né? Olha, eu fiquei assim na vida porque o fulano fez isso comigo. Eu sou assim, pastor, porque olha o que minha mulher fez comigo. Eu sou assim porque olha o que meu marido fez. Eu sou assim porque olha o que a igreja fez. A gente não assume que o problema não são os outros, somos nós mesmos. Gente, se nós nos tornamos pessoas ruins, não foi por causa das dificuldades, mas foi por uma escolha nossa. Você escolheu se tornar uma pessoa assim. Porque, como diz o texto que eu acabei de ler de Tiago, cada um de nós é tentado, atraído e engodado no seu próprio mau desejo, que é o que está dizendo Tiago aqui. E o mau desejo, ele gera em nós o pecado. E o pecado nos deixa pequenos, fracos. O pecado tem um salário. Qual é o salário? O pecado tem um salário. O salário do pecado é a morte.
pecado arrebenta com a nossa vida. Agora nós devemos aprender a reconhecer os nossos erros. Se você está do jeito que você está, a culpa não é dos outros não, é sua. É com você mesmo. Quem tem ouvidos para ouvir isso, ouça nesta noite. Pare de ficar transferindo a culpa para os outros. Que, porque me feriu, porque me machucou, e eu me tornei uma pessoa dura assim. Eu sou tão duro porque eu cansei de apanhar dos outros. Cansei de ouvir essa frase ou não? Né? Me tornei uma pessoa assim de coração de pedra, Ronaldo, porque eu cansei de apanhar das pessoas. Não. Nós devemos reconhecer os nossos erros, confessar os nossos erros, abandonar os nossos erros, pecados, e recebermos a misericórdia e o perdão de Deus. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus. Deus não rejeita um coração arrependido, um coração humilde, um coração quebrantado, irmãos. Ele não rejeita. E eu quero concluir essa mensagem com vocês nessa noite, diante deste salmo, mostrando para vocês algumas maneiras de enfrentar corretamente os fracassos dessa vida. E eu pontuei aqui, vai ser o nosso final. Primeiro, tenha convicção de que Deus está com você. Quantos têm essa convicção de que Deus está com você? Amém? Tenha convicção de que Ele não te abandonou. Segundo, não tenha medo de situações novas. Não tenha medo. Vá em frente, meu irmão. Vá em frente, minha irmã. Fique firme. O Senhor está com você. Terceiro, tire proveito dos fracassos. Aprenda as lições e cresça. Quarto, não escute palavras de desânimo, de dúvida e acusação. Não escute. Não dê lado a esse tipo de conversa. Porque quem é o nosso acusador? Quem é? É o diabo. E tem uns irmãos que prestam assessoria para Satanás, né? Trabalham para o diabo. Eles são a boca do inferno para acusar os irmãos. Portanto, não escute palavras de desânimo, de dúvida e acusação. Quinto, fortaleça-se pela palavra de Deus a cada manhã. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder todos os dias. E sexto, agradeça a Deus pela oportunidade de lutar e de vencer. Aleluia. Amém, queridos? Gente, a nossa visão da vida determinará o nosso sucesso ou fracasso no final. Seja você, então, daqueles que acreditam, dos que acreditam, dos que se esforçam, dos que avançam e vencem. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Aleluia! E lembre-se, uma verdade preciosa para a sua vida, que eu tenho certeza que vai te abençoar. O Salmo 113, versículos 7 e 8. Guarde isso no seu coração. O Senhor levanta do pó o desvalido, o necessitado, e Ele ergue do lixo o pobre e o abatido, para fazê-los sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. É isso que Deus faz com você e comigo. Louvado seja o nome do Senhor.